Bitcoin hoje está formando e mostrando para a gente um padrão gráfico e a gente vai analisar quais são as perspectivas que a gente tem para o Bitcoin, tanto para hoje quanto para amanhã, tá? Então a gente vai fazer uma projeção aí do que pode acontecer e é muito importante que você saiba para você se posicionar nesse mercado. Então, você está no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona e eu já te peço o seu like se você já conhece o nosso conteúdo. Se você não conhece, eu vou conquistar o seu like ainda, tá? Então vamos começar aqui. Gráfico diário, a gente já vê e agora, nesses últimos dias, a gente está enfrentando, tá, uma lateralidade no preço. E só que a gente tem que pensar melhor aqui se essa pode ser uma lateralidade para queda ou lateralidade para continuação de alta. E a gente já conversou que um reflexo que a gente pode ver disso acontecendo é no RSI. O RSI vai mostrar para a gente como que está a força do mercado, se a gente está para o lado comprador ou para o lado vendedor. Então a gente vai entender isso melhor olhando nos time frames maiores e indo para os menores. E no time frame mensal, que é sempre bom você dar uma olhada interpretada em todos os tempos gráficos, e aqui no mensal a gente vê que nós estamos, tá, em tendência de alta no RSI. Se você ver o RSI formando fundos ascendentes, isso vai mostrar para a gente que a força compradora está cada vez maior. Isso é muito importante para a gente, porque indica que realmente no longuíssimo prazo o Bitcoin sempre esteve em tendência de alta. Agora, se a gente descer para o gráfico semanal, a gente vai ver aqui o RSI no semanal e a gente confirma também que nós estamos, tá, mantendo acima do nível 50 do RSI. Isso indica para a gente que acima desse valor a gente tem uma vitória dos touros em cima dos ursos. A gente tem uma tendência maior para alta do que para queda. Então você vê que o período que a gente ficou em queda aqui no RSI foi no período que a gente ficou em queda e formando um fundo de acumulação no Bitcoin nesses meses passados, tá? E depois do momento que a gente conseguiu reverter, foi a partir desse momento aqui, tá? Quando a gente reverteu esse ponto, a gente começou esse ciclozinho de alta que a gente começou a ficar mais otimista com o Bitcoin. Enfim, a gente vai descer para o gráfico diário e no gráfico diário a gente ainda está se mantendo acima da região 50, indicando para a gente tendência de alta, tá? Agora, se a gente for entrando nos tempos gráficos aqui, a gente tem que ter mais atenção porque é nos time frames menores que você vê mais ruído, mas é onde você consegue identificar mais rápido o movimento do mercado, se ele está para queda ou se está para alta, tá? No curto prazo. Então a gente vê aqui o principal que a gente conversou sobre esses dias, que é o fundo que a gente está formando, que é sempre acima, tá? No RSI que eu digo, sempre acima da região 50 e acima da região 60 praticamente, tá? Se a gente fica acima da região 60 no RSI, indica pra gente que a gente está cada vez mais acima da região 50, tá? Então, quanto mais a gente sobe, deixa eu pegar aqui, quanto mais a gente sobe em direção para cima, mais forte é a tendência de alta. Mesma coisa vale para baixo. Então, você pode pegar o RSI, dividir ele em vários subníveis ali, e cada vez que ele sobe mais, você pode ficar um pouco mais bullish, apesar, né, de quando ele entrar nessa zona 70 do RSI, você começar a ligar o alerta que é possível que a gente tenha uma correção. E foi exatamente isso que a gente conversou nos dias passados, que quando ele entrou nessa zona aqui, a gente esperava, tá, um pullback no RSI, e esse pullback no RSI, ele pode acontecer de duas formas. Primeira forma é o gráfico ter uma correção formando um pivô para voltar a subir. Outra forma é lateralizando, tá? Então a gente está tendo no momento que eu estou conseguindo confirmar para vocês aqui, é que a gente está tendo uma lateralidade em forma para a gente reduzir o nível de força do RSI, porque quando a gente vê, tá, o RSI caindo, ele vai dar mais espaço para a gente no futuro, para a gente vir buscar valores acima. Então, a gente precisa de um movimento como esse aqui de lateralidade para o RSI dar uma folguinha. Você vê que enquanto o preço está de lado, o RSI cai. E outra forma melhor para a gente enxergar isso é entrando no gráfico de uma hora. E no gráfico de uma hora você consegue ver mais nítido ainda essa lateralidade que a gente está formando. A gente está formando aqui um fundo justamente no 53.500. Se você não sabe que valor é esse do 53.500, eu te convido para o nosso gráfico diário e você vai ver que é basicamente no nosso topo anterior, tá? Deixa eu tirar o RSI agora aqui. Você vai ver que a gente está segurando mais ou menos tecnicamente no mesmo valor do nosso topo anterior. Então, foi o que eu falei para vocês, assim que o preço conseguir se manter acima desse pivô não, desse topo anterior que a gente teve, que é muito importante, é um ponto decisivo para a gente buscar um suporte nessa região para o preço voltar a subir. Então, por isso que a gente segue bullish no mercado enquanto ele se manter acima da região 53. Se ele não segurar na região 53, ele vai buscar valores mais abaixo. A gente pode ver como referência aqui esse outro topo nos 48.500,
e na minha opinião seria o ponto ideal para ele se segurar no pior dos casos, e a gente pode confirmar isso vendo pela retração de Fibonacci, tá? A retração de Fibonacci a gente vai ter o seguinte, deixa eu mostrar para vocês caso a gente tenha alguma queda. Você vai pegar esse fundo aqui e esse topo. Significa que a partir do momento que ele formou esse topo aqui, ele pode ter um nível de retração de 38% para voltar a subir, tá? Esse é totalmente aceitável. A partir do momento que ele desce desse valor e começa a entrar nessa zona aqui do meio, a gente começa a ficar um pouco preocupado, pensando, tá, que essa alta toda que a gente está tendo nesse momento pode ser totalmente anulada. Enfim, o importante aqui é a gente se segurar neste topo aqui dos 53 e manter acima, usando como suporte, ou no pior dos casos, a gente descer aqui mais ou menos nesse topo aqui, mais ou menos nos 48.500 dólares, tá? Então a gente tem que anota esses dois números para você ficar esperto, para você ver se o preço está perdendo ali, você começar a ligar o seu alerta para ficar esperto no mercado. Então, um fato que a gente estava acompanhando aqui, a gente sempre acompanhou, foi essa alta que a gente teve no Bitcoin aqui. Vou botar no gráfico de 4 horas, vai ficar melhor. A gente vai ver o seguinte aqui, tá? Primeiro de tudo, deixa eu aumentar o gráfico aqui. A gente vai ver que a gente está tendo um canal de alta aqui, tá? Não é cunha. Você consegue ver claramente que isso aqui não se trata de uma cunha e se trata sim de um canal de alta. O canal de alta ele pode acontecer de duas formas, tá? Na verdade, essa aqui é a melhor forma que ele pode acontecer, que é ele tem alta, lateraliza, ele tem alta, lateraliza, e você pode encarar isso aqui como várias bandeiras de alta, tá? Claro que um pouco tortinhas ali, que a bandeira, na verdade, ela tem isso aqui, mas uma bandeirinha mais para baixo, mas a gente pode encarar isso como bandeira de alta, mais ou menos tecnicamente, tá? Então a gente tem esse padrão, tá? Ele dá uma pernada para cima, lateraliza, e quando ele chega perto dessa LTA aqui, que é o limite, tá? De suporte do preço, ele dá uma porrada para cima aqui, dá uma porrada para cima aqui, e a gente espera, tá? Que a partir desse exato momento que ele vá se aproximar dessa linha, ele dê outra porrada para cima para continuar e se manter nesse canal, que é muito importante que a gente continue para a gente pensar em alta. A partir do momento que ele perder esse ponto aqui, vir buscar mais embaixo, aí a gente já começa a ficar de olho em suportes para o preço se segurar, tá? Então a gente tem que ficar esperto, porque se ele reverter, ele romper isso aqui para baixo, ele vai dar, não vai acabar com a nossa pernada e projeção de alta, mas vai dar uma freada no na nossa estratégia aqui. Então, a nossa estratégia é que o preço vá para cima. E o fato, né, que pode empurrar o Bitcoin e nossa mentalidade para ficar mais bullish sobre o Bitcoin é o seguinte: se a gente for olhar no panorama geral aqui do mercado, vamos ver o seguinte: a dominância do Bitcoin está caindo 2% hoje. Eu não acho isso legal, tá? Já falei com vocês, e eu dou mais ênfase aqui, que a dominância do Bitcoin, para minha opinião, ela tem que aumentar. Se o Bitcoin está subindo, a dominância precisa aumentar para o Bitcoin tomar frente do mercado. Se o Bitcoin não toma frente do mercado, isso pode ser um péssimo indicativo que o mercado está muito dividido, tanto em Bitcoin quanto em altcoins, e a gente não vai ter força suficiente para empurrar o Bitcoin para cima, já que o dinheiro está todo distribuído entre altcoins. Então a gente quer ver, como a gente teve nos dias atrás, o Bitcoin simplesmente dando uma porrada para cima na dominância, buscando, tá, o seu topo anterior, que foi nos 50%. Eu quero muito ver o Bitcoin subindo aqui, bater os 50%, para depois aqui ele ter uma queda e dar pra gente uma chamada altcoin season, né? A parte que o Bitcoin, ele se expande na parte de market cap, tem muito dinheiro entrando, e a gente chega num ponto que esse dinheiro vai ser diversificado entre altcoins. Então a gente tem, tá, uma queda na dominância lá na frente, mas para isso a gente precisa que o Bitcoin suba de dominância. Ele subindo de dominância vai dar um crescimento no market cap do Bitcoin. Isso é totalmente importante para a gente, para o nosso mercado. Tá? E outro fato importante aqui é o dólar. O dólar a gente já está vendo a 5,52, significa que isso aqui pode ser um indicativo que as pessoas estão correndo para o dólar, mas também pode ser culpa do real, que está se desvalorizando muito rápido. Então, não tem como a gente dar um ultimato aqui que está acontecendo, mas o dólar aumentando, a gente tem que ficar esperto, até porque o ouro resolveu dar uma reagida aqui e tá subindo hoje, só que o S&P 500 tá caindo. E o S&P 500 a gente tem que ficar um pouco atento também, porque a gente tá tendo queda do S&P 500, a gente já rompeu a CLTA, a gente entra nesse exato momento, a gente já está em uma tendência baixista no gráfico, tá, do S&P 500, a gente tem que ficar esperto, porque isso aqui pode, no futuro, acabar influenciando no nosso gráfico do Bitcoin. Mas uma coisa que tá acontecendo é que a gente tá vendo, tá, no mesmo dia que o S&P 500 estava caindo muito, o Bitcoin estava subindo. Isso pode indicar para a gente uma coisa muito importante, que muitas pessoas estavam esperando esse momento, que é as pessoas encarando o Bitcoin como um lugar para proteger o seu capital da inflação. A gente sabe
E essa impressão de dinheiro absurda que a gente está tendo no mundo todo, principalmente na parte dos Estados Unidos, pode causar um efeito de inflação muito gigante em todo o sistema econômico do mundo. Isso aí pode causar sérios problemas, ainda mais para a maneira que a gente combate essa alta da inflação, que é aumentando os juros. Aumentando os juros, a gente vai causar um efeito cascata no mundo todo, na parte econômica, em que você vai aumentar os juros, você vai aumentar o quê? A dívida das empresas. Se as empresas ficam mais endividadas, elas quebram. Se elas quebram, pessoas ficam desempregadas. Isso aí a calma aí. Ela causa um problema muito gigante na economia. E não é bacana, tá? Porque você vai ver o mercado todo saindo com medo por causa de uma crise que vai se formando na cabeça e no mercado de fato. E você vai ver o dinheiro sendo migrado para coisas mais conservadoras, como os títulos de renda fixa que são indexados à taxa de juros. Então você tem que ficar muito esperto. Mas pelo que está acontecendo agora, o Bitcoin sobe, o S&P 500 está caindo. Pode ser que nesse exato momento a gente está vendo o mercado ficando esperto e saindo, tá? Do dólar, indo para uma moeda que é deflacionária e muito importante, não tem inflação, ela é protegida da inflação, não tem pressão infinita como a gente tem na moeda fiduciária, que é o dólar real. Então, cara, as pessoas podem estar ficando ligadas, os grandes investidores. Por isso a gente pode estar vendo o S&P caindo, a dicção hoje está foda, hein? O S&P caindo e o Bitcoin subindo. Então, muita atenção, a gente pode estar vivendo agora uma revolução em que as pessoas estão percebendo o valor real do Bitcoin. Só que a gente precisa ver nesse momento a dominância aumentando. Então a gente precisa acompanhar uma alta forte do Bitcoin e um aumento muito forte da dominância do Bitcoin também, tá? O valor do Bitcoin e a dominância subindo, a gente ter certeza que a gente está no movimento forte de alta. Mas por enquanto a gente consegue ver aqui no gráfico de uma hora o que, né? Lateralidade. No momento a gente está seguindo o nosso padrão, tá? Ele dá uma pernada para cima e depois lateraliza. E a gente pode ver que está acontecendo, repetindo o mesmo fato. Então, muita atenção, porque se esse padrão se repetir, a gente pode esperar porradas para cima no futuro aí. E buscar, tá? Finalmente o tão esperado topo anterior dos 65 mil dólares. Então vamos ficar espertos. Muito espertos, porque a gente está muito perto. Eu preciso falar. Eu acho que muita gente não percebeu. A gente só está 20% do nosso topo histórico. Quando a gente chega perto do topo histórico, a gente realmente tem que começar a ficar bullish, porque pode acontecer dois fatos, tá? Ele pode ter subido isso tudo aqui para fazer um topo duplo gigante para entrar no inverno cripto, ou simplesmente ele romper. E daí, meu amigo, ninguém sabe onde a gente vai parar. E a gente espera, né, de acordo com a... como é que... Pera aí, eu esqueci o nome aqui. Extensão de Fibonacci, a gente pode ter como alvo ali os 127 mil dólares, que é o nosso alvo de ouro, que é o de Fibonacci. E como é que a gente vê isso, né? Você pega o gráfico semanal aqui, você vai pegar a extensão de Fibonacci, você vai traçar nesse fundinho aqui, neste topo aqui, nesse fundo aqui, você vai ter uma projeção para o futuro. Quais são os alvos do Bitcoin? E a gente tem como alvo 128 mil dólares, que é um alvo muito bom, muito bonito. E se possivelmente a gente chegar lá, a gente vai fazer uma graninha boa, você que está investindo nesse mercado, em projetos bons, né? Esse é o importante, investir em projetos bons, não em porcarias, porque você vai estar botando seu dinheiro em uma coisa que, se cair, você vai perder simplesmente tudo. Então, esse foi o vídeo. A gente está em lateralidade, esperando continuidade alta, mas muita atenção no mercado global, tá? Sempre, né? A gente sempre tem que ficar esperto pro caos e pro sucesso. Então, monte sua estratégia. Agradeço por ficar até aqui. Deixe seu like se esse vídeo foi útil para você. E se inscreve no nosso canal para acompanhar mais nosso trabalho todo dia fazendo análise de Bitcoin para você entender o que está acontecendo no mercado. Então, tamo junto, até amanhã e valeu!